Vamos prosseguir. Próximo assunto, entrando agora, os assuntos vão girando com uma velocidade incrível. A Justiça de São Paulo negou o pedido de arquivamento de um processo de improbidade administrativa e de enriquecimento ilícito contra o vice-presidente Geraldo Alckmin. O pedido de anulação de provas obtidas por delação premiada de ex-executivos da construtora partiu de Marcos Monteiro, que foi tesoureiro da campanha de 2014 e também é réu nesta ação. Ao negar o arquivamento do caso, a Justiça afirmou que existem provas concretas que justificam a continuidade do processo. O vice-presidente é acusado de ter oferecido vantagens à Odebrecht em troca de doações ilegais para sua campanha de reeleição ao governo de São Paulo. A entrega do dinheiro em espécie teria sido feita a pessoas próximas a Alckmin entre abril e outubro de 2014. Segundo a defesa do ex-presidente, as supostas provas foram obtidas de forma ilícita e já declaradas imprestáveis. E ela confia que o processo será extinto em breve. Eu vou começar com o advogado da mesa, que é o Emerson Tawil. A gente tem que ter muita cautela quando vai fazer um comentário sobre esse tipo de ação e acusação em andamento. Não só pelo princípio da presunção do estado de inocência, mas a gente sabe também que, como algumas ações e como as salsichas são feitas aqui no Brasil. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Devemos agir agora sim, com cautela na análise. Qual a sua avaliação jurídica com relação a isto? Você disse tudo, até como advogado e defensor, a gente tem que esperar o processo. Sem trânsito em julgado, não há como fazer qualquer apontamento, a não ser conjecturas. Podemos deduzir. Em verdade, o Ministério Público acabou mantendo, a Justiça acabou mantendo a decisão pelo prosseguimento dessa ação civil pública por conta de documentos novos que foram encontrados. Dentre eles, alguma documentação, foram documentos encontrados de uma transportadora, um livro de hóspedes de um hotel de Moema, na Zona Sul, e também pelo depoimento de 3 ex-funcionários da Odebrecht. Só o que me causa assim, um pouco de aversão é porque nós vamos esbarrar, falando de judiciário, nós vamos esbarrar, falando de uma grande empresa, de um grande nome dentro do cenário político, hoje atual vice-presidente da República, nós vamos esbarrar na Corte Maior, né, que sob julgamento, e o Guilherme sempre nos sabotando aqui, tentando interromper nossa fala com o celular dele. Mas tudo bem. Lembrando que em 2018, o Dias Toffoli acabou anulando todas as provas, né, que fizeram parte do acordo de leniência da Odebrecht e, consequentemente, ele persiste ainda com o celular dele. Então, é isso que nos preocupa. É óbvio que se houve alguma irregularidade, que haja a correta procedência desse processo e que tenha o desfecho, se for condenatório, que condene aqueles responsáveis se agir de uma má índole, de uma forma ilícita, mas, em contrapartida, por conta desses novos documentos que foram encontrados e arrecadados agora, é que a Justiça persistiu em manter esse processo em andamento. João Belucci, vamos falar então da repercussão política, né, do caso. Como você vê a possível repercussão política desta ação no momento que ela é reaberta? Claro que isso provoca uma repercussão, um comentário e uma consequência no mundo político. Quais os efeitos políticos, já que com relação à ação é cedo para darmos palpite e opinarmos contra procedência ou improcedência? Queria te ouvir. Só uma parte rápida. Se você tivesse estudado numa escola cívico-militar, você sabia que enquanto o professor está falando, você não ligava o celular. Tá vendo? Muito bem. Eu acho que em termos... Vamos lá, João Belucci. Eu acho que em termos de impacto político, a oposição vai usar esse tema, lógico, mas eu acho que não vai ter tanto assim, porque, veja, a gente tem ministro do atual governo com inquérito andando, investigação, está lá no cargo. A gente tem, né, não tem mais essa institucionalidade em frangalhos no Brasil. Agora, o Alckmin é um verdadeiro camaleão político. Ele foi governador aqui da capitania hereditária de São Paulo, foi o capitão hereditário aqui muitos anos. A gente tem muitos escândalos que aconteceram, Rodoanel, metrô, enfim, e eles nunca foram muito esclarecidos. A gente espera que dessa vez as provas, né, porque o argumento foi de que as provas são imprestáveis, não foi de que não foi feito a questão ali da propina. Então a gente espera que a ação ande e que não pare lá no Supremo e que não fique parado no Supremo, porque para alguns parece que às vezes não anda as coisas no Judiciário, para outros andam muito rápido. Então esperamos isonomia e imparcialidade para todos e que se o Alckmin tem a responsabilidade aí, que seja punido e preso. Guilherme Mendes.
É importante esclarecer que o pedido de obstrução, né, de paralisação, enfim, que as provas não fossem utilizadas, não foi feita pelo vice-presidente, foi feito por Marcos Monteiro, que à época era tesoureiro de campanha. Então, eu acho que o processo tem que seguir, de fato, não tem por que ser suspenso. Vamos aguardar o desfecho e, como o João bem falou, que aqueles que eventualmente tenham cometido alguma ilegalidade, isso é chavão, mas que paguem por ela. Professor Henrique Kriegner, a questão da repercussão política desse assunto que retorna à mídia. Esse é um ponto importante, Capês, porque quando usam essa argumentação que é válida da questão das provas obtidas de forma ilícita, né? Eu não quero aqui também dizer que vale tudo aí no jogo, porém, uma vez se tratando de uma pessoa pública, especialmente alguém no mandato, no exercício do mandato, sendo uma prova lícita ou uma prova ilícita, o povo quer saber se ela é verdadeira ou não, né? Então, eu entendo que tenha um entrave jurídico, mas o povo precisa saber e a sociedade como um todo quer saber se ela é verdadeira ou não. Então, isso não é um argumento que deve parar essas investigações e muito menos, na verdade, pelo contrário, deveria acelerar. Nós estamos falando de alguém que, inclusive, quando adentrou a chapa presidencial na campanha de 2022, a principal acusação ou a principal leitura que muitos da oposição fizeram é que era uma pessoa procurando aí o seu foro privilegiado para se blindar de possíveis acusações. Será que essas eram as acusações que motivaram aí a busca por esse foro privilegiado? Fica a dúvida. Vamos ver qual que vai ser o resultado.